Bom dia, amados. A paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Tudo bem, queridos? Sou o pastor Marcel. Este é mais um programa Café com Jesus. Deus, o nosso Pai amado, tem uma palavra para você, uma palavra para abençoar grandemente a sua vida hoje. Amém, queridos? Então, hoje quero falar para você que Deus, Ele nos livra do mal. Deus, Ele nos livra das armadilhas do inimigo. Deus nos livra do laço do passarinheiro. O Senhor, Ele livra-nos de todo e qualquer mal. Amém, queridos? E a nossa confiança deve estar colocada em Deus. A nossa esperança deve ser colocada em Jesus Cristo de Nazaré. Porque o Senhor, Ele nos guarda, Ele nos protege e Ele nos dá um futuro, um fim que nós esperamos. Então que você hoje creia que o Senhor, Ele é poderoso para te salvar, Ele é poderoso para te livrar de toda obra maligna, de toda obra do mal. Amém, queridos? Hoje eu quero ler um texto para você que se encontra no livro de Daniel, no capítulo 3. Eu vou ler para você. Diz assim, Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam e disseram ao rei: Ó Nabucodonosor, nós não somos cautelosos em responder-te nesta questão. Se assim o for, nosso Deus, a quem servimos, é capaz de nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele há de nos livrar de tua mão, ó rei. Mas se não for, que saiba tu, ó rei, que nós não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem dourada que tu ergueste. Amém, queridos? E no versículo 19 diz o seguinte: Então Nabucodonosor encheu-se de fúria, e a forma do seu semblante mudou-se contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. Portanto, ele falou e ordenou que se aquecesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ele ordenou aos homens mais fortes que estavam em seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego para lançá-los à fornalha de fogo ardente. Amém, queridos? Então nós vemos aqui 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, onde aqueles homens eles não se dobraram para uma imagem de ouro, levantada pelo rei Nabucodonosor. E aqueles homens, amados, eles honraram a Deus. Eles colocaram à disposição ao Senhor a sua própria vida, de modo que, honrando a Deus, mesmo que seus corpos fossem consumidos pelo fogo, eles disseram que ou o Senhor iria livrá-los da mão do rei Nabucodonosor, ou então os seus corpos iriam perecer. Mas o certo é que eles não adorariam aquela imagem que foi criada. Aquela imagem de ouro que foi criada, amados, foi dada uma ordem que quando tocasse o sinal, todos aqueles povos deveriam se prostrar diante daquele ídolo, e então eles iriam adorar e se prostrar diante daquela imagem. E então aqueles homens, eles fizeram isso, eles recusaram-se a prostrar-se diante de um ídolo, diante de um deus pagão, diante de um deus falso. Assim também o Senhor quer que nós sejamos fiéis a Ele, que nós não nos curvemos à idolatria, que nós não nos curvemos a situações que de alguma forma querem tirar a nossa fé. Amados, não se engane. O tentador, ele vai tentar te tirar da presença de Deus. Ele vai fazer tentativas invertidas para fazer você negar ao nome do Senhor, para você não honrar a Deus. Mas para que isso aconteça, você precisa estar distante da presença do Senhor, você precisa estar completamente enfraquecido na sua fé. Mas é necessário que você persevere em oração, é necessário que você leia a palavra, é necessário que você se consagre para que você não caia em tentação e acabe desagradando a Deus. A Bíblia nos fala que aqueles homens foram fiéis.
ali, ao ponto de serem lançados naquela fornalha de fogo. E o interessante, amados, é que aquela fornalha, segundo o decreto, segundo a ordenança do rei ali, segundo a ordem do rei Nabucodonosor, ela foi aquecida 7 vezes a mais do que o costume da época, né? E o rei, para se assegurar de que aqueles homens iriam estar bem amarrados, né, e presos para serem lançados naquela grande fornalha, ele ordenou que homens fortes ali do reino, os homens mais fortes que estavam em seu exército, que amarrassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego, ou seja, para não ter escapatória, para serem lançados verdadeiramente no fogo e serem completamente destruídos. Mas a palavra nos diz que então estes homens foram atados, vestidos com seus casacos, túnicas e seus chapéus e suas outras vestimentas, e foram lançados no meio da fornalha de fogo ardente. Amém? Aqueles homens, eles foram vestidos, tinham muitos tecidos ali, muitos panos, né? E eles foram lançados no meio daquela fornalha. E mais adiante, no verso 22, diz o seguinte: ora, como a ordem do rei era urgente e a fornalha excessivamente quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abidnego. Aqueles homens mais fortes do exército que foram incumbidos da tarefa de lançar os 3 na fornalha, Sadraque, Mesaque e Abidnego, aqueles homens, devido ao calor excessivo daquela fornalha, aqueles homens morreram, né? Devido a esse calor, devido ao fogo ali que era muito poderoso. E a Bíblia nos diz mais adiante: e estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados no meio da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor ficou espantado e levantou-se apressadamente e falou e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados ao meio do fogo? Eles responderam e disseram ao rei: verdade, ó rei. E então o rei Nabucodonosor, amados, ele vê algo espantoso naquele momento em que aqueles 3 homens estavam ali no meio da fornalha, e então ele vê um 4º homem. E ele diz que aquele homem é a semelhança, parecendo-se com um filho de Deus. Ele diz o seguinte no verso 25: ele respondeu e disse: eis que vejo 4 homens soltos, caminhando no meio do fogo, e eles não têm ferimento, e a forma do 4º é semelhante ao Filho de Deus. Ou seja, Deus livrou, né? O Senhor livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego. E aqueles homens que foram firmemente amarrados, eles estavam ali soltos dentro daquela fornalha, eles estavam ali com suas vestes preservadas, com seu cabelo preservado, com todo o seu corpo, a sua pele preservada. O fogo não teve poder sobre a vida deles. O fogo não teve poder. E o mais importante, o mais interessante aqui nessa situação é que eles não estavam sós, não estavam apenas os 3, mas havia um 4º homem. E eles soltos ali, caminhando, né, de pé naquele lugar, e esse 4º homem era a semelhança do Filho de Deus. O Senhor estava lá para livrá-los. O Senhor, ele respondeu à fidelidade daqueles 3 homens, que não se curvaram ao ídolo, mas fizeram a vontade do Senhor. Teve o livramento, teve a honra, teve a confiança deles no Senhor. Então, hoje o Senhor chama a sua atenção para você confiar nele. Não se apoie no seu próprio entendimento. Não busque forças extras, forças outras, humanas, para tentar te tirar da situação em que você se encontra hoje. Confia no Senhor. A Bíblia nos fala também, amados, que há um amigo que é mais chegado do que o irmão. É verdade que tem momentos que nós precisamos também das pessoas próximas de nós, pessoas de Deus, pessoas que vão nos instruir segundo a palavra de Deus.
mas também nós precisamos, sobretudo, confiar no Senhor, não confiar na força da tua capacidade intelectual, na força da sabedoria humana, que é carnal, que é falha, não se apoiar no teu próprio entendimento, mas confiar em Deus, porque Ele é poderoso para te livrar da situação onde você se encontra. Hoje você pode estar na mesma situação que Sadraque, Mesaque e Abidnego se encontravam, dentro de uma fornalha, dentro de um lugar que eles não poderiam fugir com suas próprias forças. Eles não tinham a capacidade de sair daquela situação. Eles foram amarrados pelos homens mais fortes do exército. Havia uma fornalha de fogo ardente aquecida 7 vezes mais do que o normal, ao ponto de aqueles homens fortes do exército lançarem os 3 na fornalha, e aquele fogo que saía daquela fornalha, aquele calor absurdo que saía da fornalha, ele matou aqueles 3 homens, e eles não entraram, eles só se aproximaram ali e lançaram, e ainda assim foram alcançados pelo poder desse fogo. Mas esse mesmo fogo poderoso não teve poder sobre aqueles 3 homens de fé, sobre aqueles 3 homens que renunciaram à sua própria vida para glorificar o nome do Senhor, onde não abriram mão da sua vida para agradar a Deus e não aos homens. Amados, com certeza, aquelas pessoas que estavam ali, muitas delas não queriam adorar aquele Deus falso, aquele ídolo, aquela estátua de ouro, mas para agradar homens, para agradar o rei, um homem mortal, eles se prostraram diante da imagem. E hoje, se nós não vigiarmos, você pode fazer isso, você pode estar fazendo algo que desagrada a Deus para agradar o homem. É necessário que você agrade a Deus e não ao homem. Se houver uma situação onde você precise ali demonstrar sua fé, mesmo desagradando alguém que você ame, você precisa demonstrar sua fé no Senhor e amar Ele sobre todas as coisas, não negando o Senhor para fazer a sua vontade, para agradar a sua própria alma ou a alma de outra pessoa, agradar uma outra pessoa. Porque assim, se você fizer dessa forma, desagradando o Senhor, isso não vai ser te imputado como justiça. Deus não vai se agradar dessa situação. Então hoje que seja um dia para você fazer isso, entregar a sua vida ao Senhor, honrá-lo nas pequenas coisas. Não precisa ao ponto de você ser convidado, ser preso, amarrado por homens muito fortes e ser lançado numa fornalha de fogo para negar a Deus. Muitas vezes, se você não vigiar, você pode negar ao Senhor em pequenas coisas, em pequenos detalhes. Em pequenos detalhes você pode negar. Então, que você seja sóbrio, vigilante, porque aquele que não é fiel no pouco também não vai ser fiel no muito. Se chegar alguém para te lançar na fornalha de fogo, na fornalha ardente ali, numa fornalha poderosa, você vai negar o Senhor. Por quê? Porque você tem sido infiel no pouco. E aquele que é infiel no pouco, segundo a Escritura, diz que também não vai ser fiel no muito. Então que sua vida hoje seja para agradar o Senhor em toda e qualquer circunstância. Seja naquilo que é pequeno, ou seja naquilo que é maior. Deus, ele se agrada dos seus filhos, aqueles que têm prazer na sua lei, têm prazer na sua palavra, e que obedecem, e que não negam, amém? E não negam o seu nome. Ali Pedro, naquele momento que negou a Jesus Cristo, Pedro foi convidado pelo Senhor ali no Getsêmani para orar por 3 vezes. O Senhor voltou ali do momento de oração e encontrou seus discípulos dormindo, eles não estavam vigiando, não estavam orando. O que aconteceu? Eles negaram o nome do Senhor. Pedro negou o nome do Senhor. Por 3 vezes, Pedro negou ao nome de Jesus Cristo. Então, que sejamos sóbrios, que vigiemos, que oremos, que leiamos as Escrituras Sagradas, para que o Senhor nos conceda sabedoria e entendimento, para que no momento certo, a resposta dos teus lábios seja a resposta que agrada a Deus e não a homens. Porque isso é agradável a Deus, honrá-lo. Amém, queridos? E mais adiante nós vemos, aqueles homens sendo livres e o rei Nabucodonosor glorificando o nome do Senhor e honrando aqueles 3 homens. Eu quero ler para você. Diz assim, verso 29 ainda de Daniel capítulo 3,
diz assim: portanto eu faço um decreto que todo povo, nação ou língua que fale qualquer coisa errada contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja cortado em pedaços e suas casas sejam feitas em um monturo, porque não existe nenhum outro Deus que possa livrar desta forma. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego na província de Babilônia. Mais adiante, o rei Nabucodonosor, capítulo 4, versículo 1 diz: o rei Nabucodonosor, para todo o povo, nações e línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Eu achei por bem mostrar os sinais e maravilhas que o Altíssimo Deus tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas são as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno e o seu domínio de geração a geração. Amém, queridos? Então nós vemos aqui o rei Nabucodonosor, baixando ali o novo decreto, dizendo que aquele que desonrasse ao Deus vivo, ao Deus Altíssimo, nosso Deus, iria pagar ali um preço, iria ser desonrado, iria pagar um preço. E mais adiante, a Bíblia nos fala que o rei, o mesmo rei que quis matar Sadraque, Mesaque e Abidnego, foi o mesmo rei que promoveu os três na província de Babilônia. Amém, queridos? Então aqueles homens, eles semearam honra para com Deus e eles colheram honra. Então que nossa vida seja assim, irmão. Que nossa vida seja assim, amada. De semear honra, de honrar o nome do Senhor. Porque Ele vai lhe honrar. Humilha-te debaixo da mão potente do Senhor, porque no tempo oportuno Ele vai te exaltar. Independente da circunstância, independente do que falarem, agrade a Deus, honre a Deus e não agrade ao homem em detrimento de Deus, do nosso Senhor. Amém? Então, que nossa vida seja assim. Esta é a palavra que eu quero deixar para você, uma palavra para que o Senhor vivifique essa palavra no teu coração e que você possa honrar a Deus em todos os momentos da sua vida. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor venha abençoar cada um dos teus filhos nesse instante, que o Senhor venha livrá-los de toda e qualquer fornalha ardente, que o Senhor venha livrá-los de todo e qualquer mal, de toda armadilha, Pai, que o inimigo está planejando contra eles. Querido Deus, da mesma forma que o Senhor foi com Sadraque, Mesaque e Abidnego, livrando-os, Pai, ali daquela fornalha, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, e também, Pai, a honra que os Teus filhos tiveram para contigo certamente chamou a Tua atenção. Então que o Senhor hoje possa nos dar, Pai, fidelidade no pouco e no muito, que possamos ser fiéis no pouco e também no muito, que mesmo, Pai, em situações de extrema dor, de extrema adversidade, de extrema aflição, que nós possamos honrar Ti e não negar o Teu nome. Não se prostrar diante de imagens ou qualquer outro ídolo, Pai, ou diante de pessoas, mas honrar o Teu nome sobre todas as coisas, amar o Teu nome sobre todas as coisas, com todo o nosso ser, com todas as nossas forças, com nosso todo entendimento. Então te peço, fortalece o Teu povo e que assim, Pai, a Tua glória seja manifestada entre os reis, entre os governantes, entre aquelas pessoas de autoridade, aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Em detrimento do nosso testemunho, pessoas sejam alcançadas, temam a Ti e reconheçam que o Senhor tem o domínio, a glória de todas as coisas e para todo sempre, e que o Teu reino é eterno. Assim, Pai, nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus, e que o nome do Teu Filho amado seja glorificado, seja exaltado, seja conhecido, Pai, através de nossas vidas. Assim te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe grandemente a vida de vocês, tá bom? Deus abençoe grandemente a querida irmã Dani Cariri. Deus te abençoe, viu, querida? Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa, em nome do Senhor Jesus. E Deus abençoe cada um de vocês que estão ouvindo também esta mensagem aqui após gravada, que você possa perseverar até o fim. O Senhor nos fala na sua palavra, aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Então, nós terminamos o programa Café com Jesus e eu quero dizer algo para você se lembrar. Lembre-se,
Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E Jesus, ele fez isso por você. Ele deu. Ele não poupou a vida dele. Ele deu a vida dele por amor de você. Ele deu a vida dele na cruz do Calvário por você. Honre o Senhor. Ame o Senhor. Obedeça ao Senhor. E Ele será contigo. Deus te abençoe.